Olá! Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo para mostrar mais um caso. Hoje a gente vai mostrar uma transformação de uma prótese overdenture para uma prótese protocolo, né? Uma prótese overdenture é aquela prótese que, assim, ela não é nem uma prótese total e ela não é nem uma prótese fixa, ela fica no meio do caminho, né? Ela tem implantes e a prótese total é presa através de uma barra que fica nesses implantes, através de um clipe. Então ela dá aquele clipe e ela fica meio fixa, né? Mas ela tem que ser tirada para higienizar e ela não tem a sustentação de uma prótese fixa. Mas é claro que é muito melhor já do que uma prótese total. Mas a gente vai mostrar hoje para vocês, o Geo vai explicar como o paciente transformou essa prótese overdenture para uma prótese fixa. Então, o que a Morgana bem lembrou, esse tipo de prótese chamada overdenture é uma prótese que ela é implanto retida e muco suportada, ou seja, ela fica presa aos implantes e ela apoia lá atrás na região da gengiva, mas ela tem que ser removida para higienizar e para poder às vezes fazer os ajustes necessários. A gente então acaba removendo ela e o paciente também com uma certa facilidade, mas nada comparável, logicamente, com uma dentadura ou com uma prótese total removível. Para quem faz uso, logicamente, de uma dentadura sabe o quanto é complicado, constrangedor, o quanto que machuca, quanto que gera insegurança. Então, nesse caso, como a gente vai ver, essa paciente já tem uma prótese overdenture, ela já tem implantes instalados. Só que a gente vai dar um passo a mais, a gente vai fazer uma evolução do trabalho dela, porque numa prótese tipo overdenture são necessários 2 implantes. E ela já, no caso dela, ela já tinha os 4 implantes. Então, isso facilitou muito essa transformação, como a Morgana bem comentou. Não teve que passar por outra cirurgia, né? Exatamente. Foi só a troca do sistema de prótese, né? Essa foi, eu acho, um dos principais motivos que ela então optou para fazer essa mudança, para passar então a ter uma peça fixa na boca. Mas então, inicialmente, ela tinha uma barra. Morgana deu alguns exemplos, mas vocês podem ver aí agora na tela. Então, isso seria uma barra. Essa barra, então, ela une, logicamente, os 4 implantes. Tem alguns apoios mais para a parte um pouquinho mais posterior, como a gente consegue ver aí na imagem, onde tem um clipezinho que prende a prótese naquela região. Mas, então assim, tem que ser removida para higienizar e assim por diante. Então agora o que a gente vai acabar fazendo? Transformando isso para uma peça fixa. A paciente ainda continua fazendo uso de uma dentadura, então ela usa em cima uma prótese total. Isso não a incomoda, mas logicamente a partir do momento que a gente faz a troca, seja até para uma nova dentadura no arco inferior, é inevitável quase que seja feita a substituição também da parte superior, porque senão acaba havendo um conflito ali de uma prótese nova para adaptação sobre uma prótese antiga, que às vezes está desgastada e assim por diante, então não consegue ter uma boa resolução. O modelo de dentes, a cor dos desgaste, dentes, né? A qualidade dos dentes, a gente usa para essas peças dentes muito bons, né? O Ivoclar, o Kuser, então dentes muito bons. E essas próteses mais antigas eram dentes muito mais simples, então nunca vai combinar uma coisa com a outra. Então, sempre que trocar um arco, obrigatoriamente vai ter que trocar outro arco, porque a gente muda a montagem, muda a linha de sorriso e tudo mais. Até a própria coloração, a gente vê nessa imagem, então assim, uma paciente a gente vê pelos seus contornos labiais, uma paciente relativamente jovem ainda, mas já fazendo uso de próteses totais, mas com esses dentes amarelados, logicamente dá uma impressão, uma aparência de uma pessoa já muito mais envelhece, ou às vezes descuidada. Isso logicamente também incomodava muito ela nesse sentido. Então a gente vê na prótese antiga dela ainda esses problemas com relação já a essas manchas, logicamente pelo fato também está muito antiga, ela já está muito impregnada, talvez de resíduos que tem já até uma certa dificuldade, uma grande dificuldade de acabar removendo, tá? Então, qual que é uma das primeiras etapas? Como a gente comentou logo no início, essa paciente não passou por nenhum tipo de procedimento cirúrgico porque não havia necessidade. Então, a gente tem que fazer o que nela? Uma nova montagem de dentes. Então, a gente vai fazer registros intraorais baseados em algumas marcações e linhas da face que nos auxiliam nessa montagem. E, na sequência, então, essa prova dos dentes é feita em boca. A mesma coisa, a gente for comprar uma roupa, talvez, na loja, no shopping, talvez antes a gente botar na sacola e levar, a gente vai fazer o quê? Provar. Prova. Então, a gente faz uma prova, a gente isso usa de uma certa forma para todos os casos. Então, a gente às vezes ainda escuta relatos de pacientes que às vezes recebem o seu trabalho final ou vão visualizar o seu final do trabalho só, logicamente, no último dia, não passar às vezes por provisórios ou por etapas de provas e às vezes no final do tratamento, às vezes gera, infelizmente, uma certa decepção. Então essa fase é muito importante para isso,
para saber o que está certo, para saber o que, se for o caso, a gente precisa melhorar. Então, por isso é muito importante. Olhar, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. Dessa foto que você mostrou, olhem também como um dente no lugar certo, como modifica o lábio da paciente, né? Então, olhem essa foto e olhem como ela tem um volume labial nessa foto, tá? E agora, olhem essa outra foto, que é a foto que foi mostrada antes. Como aquela foto ela não tem lábio, como essa foto agora não tem lábio. Então ela está sorrindo, os dentes estão amarelos, escuros e ela não tem lábio. Aí agora vocês veem de novo essa foto dos dentes montados em cera ainda, um caso que nem finalizou. Olhem agora de novo a foto como ela tem lábio. Então, às vezes, os dentes na posição correta, dimensão vertical correta, até faz a pessoa voltar a ter um volume labial que antes, por causa da dimensão muito diminuída, a prótese montada um pouquinho mais recuada, aquele lábio inverte para dentro e fica parecendo só aquela linha fininha. Né? Então, olhe só como rejuvenesce pelos dentes e pelo lábio. E olha que ali a gente nem fez preenchimento labial. E aí, numa sequência, então, para que a gente caracterize cada vez mais as próteses ou os trabalhos, a gente então acaba utilizando uma escala de cor de gengiva. Essa escala, então, também é tomada por proximidade com a própria gengiva do paciente, e onde o laboratório, então, consegue fazer uma simulação do que a gente tem em boca e transferir essas informações para a parte gengival da prótese. Logicamente, a gente não quer que apareça, não tem por que aparecer, não é feito para esse tipo de condição, mas logicamente para quem usa, ao invés de ter aquela prótese, parece um rosinha bebê que se fala às vezes, um rosa que não é natural, a gente consegue caracterizar com veias, com coresinhas de artérias e tal, para deixar cada vez logicamente mais natural. Simula a posição das raízes dos dentes, exatamente. Tudo, né? Dá volume, então como a gente pode ver nessa imagem, então assim, esse volume, esse contorno como se fosse simular a dimensão que tem as raízes dentro da gengiva, então características que deixam a prótese cada vez mais natural. Tá? Uma vista oclusal, então a gente também conseguiu, com os implantes que ela tinha, deixar numa posição ideal para passagem, logicamente, dos parafusos que vão prender essa prótese fixa, então eles não saíram nem para trás e nem muito para frente, então assim, está numa posição ideal, tá? Então assim, como a gente pode ver nessa imagem, acabou tendo uma resolução muito, muito bacana para o paciente, tá? A prótese superior, como a gente falou, é uma dentadura, o paciente nesse primeiro momento então não se incomodava em manter esse tipo de trabalho, para ela também já estava há muito tempo acostumado com isso, mas então a gente acabou refinando ainda mais o trabalho, fazendo essa região do céu da boca, do palato incolor, e para quem, logicamente, tem que tirar e higieniza e tal, o fato de ter uma peça melhor ou mais bonita em mãos também com certeza dá mais vontade de manter e de cuidar. Tá? Uma outra imagem, uma vista agora pela oclusal dos dentes, a gente percebe que a gente acaba deixando com características mais naturais, mais próximas do natural e logicamente para poder encaixar perfeitamente ou engrenar perfeitamente com os dentes inferiores. De novo, a qualidade gengival, né? E às vezes esse suporte bem feito de gengiva, que nem falou, não é para aparecer, mas é esse suporte aí que está dando aquele volume, restabelecendo o volume labial. Exatamente. Tá? As duas peças aí, como a gente pode ver na imagem, em oclusão, ou seja, encaixadas. Se a gente já consegue imaginar que a gente já tem um trabalho assim vindo de laboratório, passado pelas provas que a gente fez em boca do paciente, essa é uma etapa agora, momentos prévios antes da instalação. Então assim, a gente já consegue ver todos esses refinamentos de detalhes, que é muito bacana e logicamente o paciente fica muito empolgado aí, logicamente, para poder receber o trabalho quando ele já vê dessa maneira. Tá? Uma vista lateral, agora a gente já está indo para instalação em boca, então é a mesma coisa, a gente começa, como a Morgana comentou, dar suporte labial, começa a dar mais volume naquela região, traz o perfil mais para frente, porque se a gente não faz isso no arco superior, dá a sensação que o queixo, na verdade, que veio para frente, e às vezes não é isso, é que a parte superior que acabou havendo ali um afundamento, um aprofundamento daquela região. Tá? Uma foto agora já com um sorriso, com a prótese já definitiva. No começo, logicamente, tem que passar por todo um processo de adaptação, que é uma peça nova e tal. Há às vezes, a necessidade de alguns tipos de ajustes, só que são coisas mínimas, porque se a gente vem fazendo esse passo já no decorrer das etapas de prova, quando chega no final, logicamente, os detalhes são muito pequenos. Tá? Mais uma imagem, tá? Com a prótese instalada em boca.
E assim a gente consegue então ter uma ideia de que essa paciente então saiu de uma prótese removível, só que sobre implantes, a prótese tipo overdenture, e passa a ter agora no arco inferior uma prótese tipo protocolo, que é uma prótese fixa sobre implante. Vão haver agora, logicamente, algumas alterações no dia a dia dessa paciente com relação aos cuidados, à higiene, mas com certeza a gente consegue restabelecer para ela já grande parte da sua força mastigatória, que talvez ela já não tinha antes, se sentir mais segura, mais confiante e, logicamente, esteticamente melhor. Quem usa o inferior, uma prótese móvel inferior, no caso o overdenture, sabe quanto que a inferior incomoda. Sim. Infinitas vezes mais que a superior. Porque a inferior, ela tem bochecha, ela tem língua, tudo faz para empurrar essa peça para cima, então dá um desconforto muito grande, dá uma insegurança muito grande. Então o fato de poder ter uma prótese fixa no arco inferior muda a vida da pessoa em 100%. Exatamente. Né? Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixem nos comentários que a gente em breve, em seguida, vai responder para vocês. E também se tiver alguma sugestão de algum tema, de algum assunto, nos envie aqui também que a gente vai estar aí produzindo esses vídeos aí para vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.